De imediato, então, com a palavra, o nosso colega Roger. Muito boa tarde. Eu vou tentar ser bem breve também, fazer um quadro sistemático assim de onde se discute no campo jurídico mais amplo essas questões de ações afirmativas, onde cotas são um exemplo, tendo em mente algumas coisas. Primeira coisa, tendo em mente que no nosso Estado, especialmente no Poder Judiciário Gaúcho do nosso Estado, se discute, né, a adoção ou não de reservas de vagas, cotas, ações afirmativas envolvendo a população negra. Segunda coisa, muito brevemente, agradecendo muito a Júris por esse honroso convite. Eu vou pedir licença ao Mauro, nosso presidente de mesa, para lembrar que na minha época de graduação eu vi que, por isso eu perguntei para o Ingo, eu e o Ingo somos contemporâneos praticamente de ingresso em magistratura, mas antes, o Ingo de 91, eu de 94, né, mas antes de entrar eu tive, como estudante de Direito, entre algumas importantes influências, quase todas, se não todas, aqui do Judiciário Estadual. Duas estão presentes, o desembargador Giscoff aqui, que na minha graduação, apesar de eu não tê-lo conhecido muito, li e aprendi dele. E logo que foi juiz federal no início, eu tive que decidir aquela questão de discriminação por orientação sexual no plano de saúde, recebi, eu, o juiz novo, neófito, uma visita de quem eu não conhecia, mas admirava, o Dr. Giscoff, que aqui está presente, muito me honra, assim como naquela época o professor, meu então professor de graduação e também depois paraninfo, que foi muito estimulante para mim e para todos os nossos colegas de graduação, Dr. Rui Portanova. Então é uma felicidade estar aqui, no nome dos senhores dois, né, desembargadores da Justiça Estadual, do Ingo, que é colega, digamos assim, juiz de geração. Né. Quero dizer que a Júris tem o Judiciário Estadual tem esse mérito, eu não estou sendo demagogo, vocês sabem, eu sou juiz federal, mas eu não estou sendo demagogo. O Judiciário Estadual também, a Júris, antes de lá naquele ano, lá no início, meados de 90, quando pouca gente discutia publicamente discriminação por orientação sexual, aqui nesse prédio se fez uma discussão pública sobre isso, eu fui convidado naquela época. Assim como anos atrás também, quando nada disso estava colocado na jurisprudência sobre cotas, também aqui na Júris, tive num debate convidado junto com também um professor e amigo, assim como é o Ingo aqui do meu lado, professor e amigo, o professor Barzotto, estivemos discutindo, debatendo pontos de vista nem sempre convergentes, mas sempre construtivos e que agregaram no debate sobre cotas. Então, quero agradecer o convite dessa forma, quero também dizer que eventos como esse, que não são para polêmica pela polêmica e simplesmente atiçar os ânimos, mas sim realmente tentar compreender o quadro, feitos num ambiente como esse, com tranquilidade, com respeito, com alto nível, são muito raros, e a Júris tem feito isso ao longo dos anos, quando outras associações de juízes não têm feito. E, então, parabéns mesmo, muito obrigado, Eugênio, presidente da Júris aqui. Né? Bom, eu vou tentar ser bem breve. Eu sou juiz federal, como eu disse, e a minha área de estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi exatamente o que se chama de direito da antidiscriminação. Eu gostaria de, muito brevemente, pedir licença para os senhores e para as senhoras, que alguns talvez já são bastante familiares com essa área, mas talvez a maioria não seja, para colocar um pouco dos conceitos básicos dessa área, que aí eu acho que a gente pode discutir essa questão que nos traz aqui. Então, existe, quando se trata do direito de igualdade, um campo já de conhecimento que tem base em jurisprudência, em legislação, em literatura especializada, que se chama direito da antidiscriminação. Esse campo, assim como outros todos, direito de família, direito do trabalho, direito processual e assim por diante, tem os seus conceitos, tem seus princípios, tem suas polêmicas. Esse campo eu coloquei ali jurisprudência em primeiro lugar e não legislação, porque ele começa na jurisprudência. Ele começa na jurisprudência a partir de demandas do movimento negro, do movimento dos direitos civis, basicamente nos Estados Unidos da América, depois da Segunda Guerra Mundial. Parênteses, antes disso já se discutia e já se praticavam reservas de vagas, cotas, desde os anos 20, na Índia, na Bélgica, em vários países assim, não é novidade, mas com o impacto que se teve depois da Segunda Guerra Mundial, não por coincidência nos Estados Unidos, os negros voltam da guerra, ajudaram a derrotar o nazismo e encontram um sistema de segregação em casa. Evidentemente, aí com grandes lideranças como Martin Luther King, Malcolm X, assim por diante, né, vão se organizar e a luta deles vai chegar nos tribunais e nos parlamentos. E primeiro tiveram eco nos tribunais, a famosíssima decisão de 1954, né, Brown versus Board of Education, que tratava da segregação nas escolas de ensino, nas escolas primárias, todo mundo conhece. Então a jurisprudência começou a fazer isso. Dali se sistematizou uma série de conceitos, de princípios, de compreensão, fazendo o que eu chamo de um verdadeiro campo específico do direito, que fora do Brasil, especialmente Europa, América do Norte, há graduações, especializações, mestrados, doutorados específicos naquilo que eu traduzo como direito da antidiscriminação.
Esse direito da antidiscriminação não é alheio ao nosso ordenamento jurídico, ao contrário, ele já está formalmente positivado no nosso direito constitucional. Existe no nosso direito constitucional brasileiro um conceito jurídico constitucional de discriminação, que é esse que os senhores podem ver aqui, resultante da incorporação não como norma supralegal, mas como norma de estatura constitucional mesmo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, lá naquela forma do parágrafo 3º do artigo 5º, 3/5 em 2 turnos, emenda constitucional. Né? Então é a distinção, restrição, exclusão ou preferência que tem o propósito, que tem o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, o gozo, o exercício de direitos em qualquer esfera da vida pública ou privada. Isso inclui, no nosso conceito jurídico brasileiro positivo de direito constitucional, os chamados deveres de adaptação razoável, especialmente pensando na situação das pessoas com deficiência. Eu não vou entrar nesse mérito agora porque não temos tempo e não é o nosso foco principal. Esse direito da antidiscriminação, além desse conceito jurídico constitucional, que é o cerne dele, eu quero chamar a atenção de alguns elementos que estão ali. Os critérios de discriminação, os critérios proibidos de discriminação, que são condições pessoais e escolhas fundamentais. Ou seja, raça, sexo, cor, origem são condições pessoais. Ao passo que, por exemplo, crença, opinião política, religião e assim por diante, são escolhas fundamentais. Nenhum cidadão ou grupo de cidadãos, segundo esse ramo do direito, deve ser discriminado nos seus direitos, no exercício, no reconhecimento, no gozo de seus direitos, tanto em função da sua identidade, vamos chamar assim, condição pessoal, quanto em função das suas escolhas fundamentais, vale dizer, crença, por exemplo, religião e assim por diante. Nós vemos aqui no nosso debate jurídico estadual quanto isso já propiciou discussão, inclusive discussão no nosso Tribunal de Justiça, quando, por exemplo, se tratava da constitucionalidade ou não de sancionamento de cultos afro-brasileiros em função do tratamento com os animais e assim por diante. Todos recordamos disso, para ver como condições pessoais e escolhas fundamentais são, ao mesmo tempo, objeto de proteção desse direito da antidiscriminação. O direito da antidiscriminação está ali o fundamento, igualdade e antidiscriminação, não é nada mais, nada menos do que uma concretização do princípio da igualdade. Vale dizer quais as respostas jurídicas, como elas estão sistematizadas, organizadas e percebidas quando há violação por motivos discriminatórios ao direito de igualdade. Isso é muito importante dizer, porque não há nada contraditório ou antitético entre o mandato constitucional e de direito internacional dos direitos humanos de proibição de discriminação com o conceito jurídico de igualdade. Além de igualdade ser mais do que igualdade formal, ser igualdade material também, como nós sabemos, faz parte da dogmática, ou seja, de como os tribunais e a literatura jurídica especializada vem consolidando ao longo dos últimos 60 anos o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Então, igualdade e antidiscriminação, digamos assim, alguns dizem que são os dois lados da mesma moeda. Eu prefiro dizer diferente. Eu prefiro dizer que igualdade, toda a dogmática tradicional da dimensão da igualdade formal e material é a igualdade na sua dimensão estática, enquanto a antidiscriminação, esse conceito jurídico, é a igualdade na sua dimensão, vamos chamar assim, dinâmica. Por que dinâmica? Porque não está ali para aferir se o que está posto de modo de acordo com a igualdade formal ou de acordo com a igualdade material, mas sim está ali posto para detectar situações de discriminação, situações de injustiça e providenciar respostas jurídicas a essas situações de discriminação, a essas situações de injustiça. Ou seja, é algo dinâmico nesse sentido, em contraposição, só para fazer uma metáfora, assim, ao que seria igualdade formal e igualdade material. Bom, esse direito da antidiscriminação, como vocês veem ali no item 3, ele tem esse conceito, e esse conceito jurídico é o ponto central, a partir do qual eu digo a jurisprudência, a doutrina, mundialmente falando, vão desenvolver as suas categorias. Gostaria de chamar a atenção ali de duas palavrinhas, propósito e efeito. Distinção, restrição, exclusão ou preferência que tem o propósito é a chamada discriminação direta, discriminação intencional. Distinção, exclusão, restrição ou preferência que tem o efeito é a chamada discriminação indireta, vale dizer, discriminação não intencional, mas que viola direitos, porque a violação de direitos existe, independentemente de existir intenção ou não nessa violação. Basta lembrar, para quem é da área do direito, eu acho que quase todos, se não todos aqui o são, da área do direito, né? Da responsabilidade objetiva, da culpa e assim por diante. Né? Esse direito da antidiscriminação, então, ele encontra-se nele uma tensão entre essas duas perspectivas. Então, no item 5 ali, a perspectiva da antidiferenciação e a perspectiva da antissubordinação. Vale dizer, a pergunta é, como diz Lawrence Tribe, um grande constitucionalista americano, qual é a função do princípio da igualdade? A função do princípio da igualdade é acabar com a cidadania de segunda classe, ou seja, é acabar com situações injustas de subordinação. Mais do que simplesmente
censurar com más consciências de pessoas que fazem discriminação e que tratam em violação à igualdade material, igualdade formal alguém. Não, é acabar com cidadania de segunda classe, é acabar com situações de subordinação. Isso é o que se chama a perspectiva da antissubordinação. Vejam só, não existe nenhuma, repito, contradição, nenhuma antítese entre o conceito, a compreensão jurídica do princípio da igualdade nas suas dimensões formal e material e a compreensão do princípio da igualdade no seu mandamento de proibição, no seu mandamento de antidiscriminação. Bom, a discriminação, então, eu estava dizendo, pegando o conceito, ela vai ser direta ou indireta. Proposital é chamada discriminação direta e intencional. Quando os efeitos são discriminatórios, aí nós vamos estar diante da discriminação indireta. Vale dizer, são condutas que produzem discriminação, que restringem, anulam, distinção, restrição, exclusão ou preferência, excluem, né, com o objetivo, com a intenção, com a motivação explícita ou na aplicação ou na concepção de prejudicar direitos. Ou pode ser indireta, ou seja, não intencional, mas ainda assim lesando direitos. Essa discriminação indireta, que aqui eu vou explorar um pouquinho mais, porque diz mais respeito às questões de ações afirmativas, que são o fundo do nosso debate, né? Essa discriminação indireta, ela, no debate jurídico estadunidense e europeu, há várias teorias jurídicas que vêm de várias áreas, de vários debates, que eu sumariei aí em 4 grupos. Como discriminação institucional, como discriminação decorrente da negligência, como discriminação inconsciente, ou como discriminação decorrente da invisibilidade do privilégio. Eu vou pegar aquilo que o Dr. Rui aqui falou antes de mim, onde ele insistiu que a gente não enxerga as coisas. A violência decorrente, vou chamar assim, dessa cegueira, né, Rui? Esses autores vão dizer, uma grande autora americana que debate isso, Barbara Flagg, por exemplo, ela vai dizer que existe um fenômeno da transparência. Fica transparente que quase todos, se não todos, ao longo de tantos anos, juízes, juízas, ministros e assim por diante, desembargadoras são brancas. Essa constância, quase essa exclusividade, esse privilégio da branquitude fica invisibilizado como se não existisse, como se não fosse nada. Essa incapacidade de ver que condições estruturais, históricas, de longo prazo, criam uma invisibilidade, uma pretensa neutralidade da branquitude, demonstram que há alguma coisa de muito errado funcionando entre nós, que deve ser primeiro percebida, deixar de ser invisível, passar a ser visível, e depois combatida, no sentido de enfrentada, para que essa injustiça decorrente de um privilégio da branquitude não continue a se reproduzir, causando todos os problemas, todas as negativas de direito e assim por diante. A chamada discriminação institucional, que muitas vezes as pessoas invocam, mas é preciso sempre aprofundar, ocorre especialmente nas questões de discriminação indireta. Pensemos, por exemplo, o que é discriminação indireta? Uma das suas manifestações é quando se aplica uma regra aparentemente neutra, honesta e legítima, sinceramente, sem o propósito de discriminar, mas essa aplicação dessa regra neutra, honestamente, legitimamente feita sem o propósito de discriminar, produz efeitos discriminatórios. Pensemos, por exemplo, em instituições como o Judiciário e o Ministério Público, que são familiares a nós. Instituições como essas, que tenham, por exemplo, regras de antiguidade aparentemente neutras, mas onde nelas mulheres e negros, por exemplo, só para pegar 2 grupos, foram historicamente excluídos de várias formas explícitas e não explícitas, formais e informais. Se eu aplico essa regra de antiguidade dessa forma neutra, e esquecendo de todo o contexto histórico de exclusão desses 2 grupos, acaba que por um bom tempo ainda vou continuar a privilegiar aqueles que tiveram acesso de entrar primeiro e os outros que não tinham esse acesso por N motivos vão ficar sempre prejudicados, preterizados na aplicação dessa regra aparentemente neutra, aplicada de uma forma não intencional para discriminar, mas produzindo efeitos discriminatórios. A regra de antiguidade, por exemplo, é uma regra típica dessa e a gente sabe que se for mexer nela, vai criar uma série de problemas nas nossas carreiras, que eu não estou querendo aqui levantar problemas, eu estou querendo exemplificar e demonstrar como as coisas acontecem. Né? A discriminação indireta, não intencional, também decorre do que se chama da negligência. Na teoria jurídica norte-americana, especialmente tirando do direito privado, a responsabilidade por negligência diante de situações que causam danos. Então, uma situação, manter esquemas de funcionamento de instituições que continuam causando danos de forma não intencional, mas de forma negligente, demonstra a ilicitude da manutenção de funcionamento desses modos de funcionar dessas instituições. E também é chamada discriminação inconsciente. Né? Talvez foi a primeira
a primeira elaboração teórica do direito norte-americano para tentar explicar a discriminação indireta não intencional, a discriminação inconsciente, que muito resumidamente, Charles Lawrence III, que foi um jurista e psicólogo que elaborou essa teoria, pode ser exemplificada do seguinte modo. Eu digo assim, bom, eu aceito esses resultados e acho eles normais, mas se eu inverter esses resultados e o grupo sobre o qual recai esses prejuízos for outro, será que eu não vou me dar consciência do que está acontecendo? Será que eu não vou tomar consciência disso? Outras explicações assim, de cunho mais psicanalítico freudiano vão relacionar na discriminação inconsciente a perpetuação da discriminação, porque a gente não quer vê-la, porque vê-la significa reconhecer que nós vivemos numa situação de injustiça e saber que eu estou vivendo, estou compactuando, estou sendo beneficiário, ainda que não intencional e ainda que conscientemente não queira ser beneficiário de uma injustiça, mas me perceber beneficiário de uma injustiça, eu nego isso para não sofrer. Aquele famoso fenômeno psíquico da racionalização, a gente racionaliza para não enxergar, porque aquilo que a gente vai enxergar vai nos doer. Né? E perceber que nós vivemos num mundo racialmente injusto, quando a gente não compactua desse mundo racialmente injusto, é algo efetivamente doloroso. Para evitar essa dor, a gente não enxerga. Então, assim, o que acontece no direito europeu e no direito norte-americano, mas especialmente no direito europeu, isso é muito claro. No direito europeu se diz assim, olha, é preciso combater os dois tipos de discriminação. A discriminação direta, intencional, é com a derrubada de regras que excluem, que criam barreiras para o ingresso. O Rui falou do ingresso de estudantes negras no ensino universitário, quando existiam normas explícitas proibindo aquele ingresso. Então, esse é o primeiro passo, acabar com as barreiras explícitas e intencionais. O segundo passo, aí é o que invoca a necessidade do reconhecimento da discriminação indireta e do combate da discriminação indireta. Qual seja, existem formas de funcionamento da sociedade, das instituições, do sistema jurídico, assim por diante, que perpetuam isso, criam ciclos de subordinação, criam dinâmicas discriminatórias subordinatórias. É preciso romper uma vez que eu percebo a existência dessas dinâmicas, é preciso romper com essa dinâmica. Para romper com essa dinâmica, eu tenho que tomar medidas conscientes da existência para romper com essa dinâmica. Essas medidas recebem um nome nesse debate de ações afirmativas. Esse é um nome muito amplo que envolve muita coisa e às vezes ele é reduzido. Ele é reduzido, por exemplo, a cotas, o que é uma redução infeliz, na medida em que ações afirmativas dizem respeito a muito maior tipo de medidas do que cotas explicitamente, sejam cotas, reservas de vagas adicionais ou assim por diante. Bom, essa percepção da existência da discriminação indireta e o compromisso com essa percepção de não manter essa injustiça e combater essa injustiça, como eu disse, gera as ações afirmativas. Vale dizer, afinal de contas, por que na nossa população existe tanta exclusão histórica da população negra, por exemplo, de benefícios sociais, econômicos, trabalhistas, assim por diante, por tanto tempo? É porque a população negra é vagabunda, não gosta de trabalhar? Não é. É porque a população negra é inferior intelectualmente, não vai ter a mesma condição? Não é inferior intelectualmente. Bom, então se essa população não é inferior intelectualmente, não é uma população que desgosta do trabalho. Ao contrário, historicamente, a população que mais trabalhou e trabalha no país, né, dadas as nossas condições históricas, nossa mentalidade, né, de não gostar do trabalho manual e qualquer outro tipo de trabalho. Né? Bom, se isso é verdade, se o racismo é mentira, se essas premissas racistas de incapacidade, de desgosto para o trabalho e assim por diante, de grupos como os negros são racistas, são falsas, é preciso romper esse ciclo. Como é que se rompe esse ciclo? Aí vem a ideia de ações afirmativas, como eu disse, medidas conscientes e temporárias. Esse temporário varia muito, né? Estava conversando com o Ingo aqui nos Estados Unidos desde a década de 50, né? Na União Europeia existem, né? Em alguns países da União Europeia existem desde a década de 20, na Índia também, assim por diante, né? Então, medidas conscientes e temporárias nos campos público e privado, como está ali, com o objetivo de, na perspectiva do grupo subordinado, enfrentar a injustiça da discriminação. E aí é interessante como essa terminologia ela vai variando. Se no debate estadunidense ela é conhecida como ações afirmativas, na legislação internacional dos direitos humanos ela costuma receber o nome de medidas especiais. Assim como na legislação da União Europeia, ela costuma receber o nome de ações positivas, né? E é importante dizer que isso aqui não é uma discussão terminológica inocente ou boba. Nessa lógica do direito da antidiscriminação estadunidense e europeu, ações afirmativas não são discriminações inversas, benignas ou positivas, porque elas são medidas para acabar com a discriminação. Qual discriminação? Acabar com a discriminação indireta. Então, não se trata de uma discriminação contra a outra, se trata de medidas para quebrar um ciclo de discriminação que, se nada for feito, continua a produzir seus efeitos.
ou seja, do próprio conceito jurídico, no direito internacional e no direito constitucional brasileiro, de discriminação geral e discriminação indireta em particular, decorre do ponto de vista da prática, da dinâmica, até da lógica do sistema, a ideia de ações afirmativas não como discriminação, ou benigna, ou inversa, ou positiva. Ao contrário, como medidas para acabar contra a discriminação. A inexistência de qualquer medida, e eu digo qualquer de modo muito amplo, pode ser cota, pode ser reserva, pode ser N modalidades, que nós não entramos nesse debate ainda aqui. A inexistência de esquemas que instituam medidas, sejam elas quais forem, isso sim é uma situação discriminatória, dentro dessa lógica. Bom, nesse debate... Então, nesse debate, nós vemos assim que dá para agrupar os argumentos pró e contra presentes tanto na jurisprudência quanto no discurso político, assim por diante, nessas 3, 4 categorias aí que eu tentei sumariar aí, né? Ações afirmativas são ditas como medidas necessárias para combater a injustiça, a criação de modelos positivos. Nós temos aqui o nosso governador Alceu Colares, nós temos o presidente dos Estados Unidos, nós temos a presidente Dilma, assim por diante, que simpatizemos ou não simpatizemos, gostemos ou não gostemos dessas pessoas, tanto individualmente quanto nas suas trajetórias políticas. O fato é que a simples e positiva existência delas no cenário político, como governador, presidenta, presidente, assim por diante, criam modelos positivos, incentivam populações subordinadas a tomarem a sério seus direitos e as suas oportunidades. Lembre-se, por exemplo, no discurso de posse da presidente Dilma, uma parte que me chamou a atenção, ela dizendo assim: meninas, vocês podem, olha aqui tem uma mulher, presidente da República, então vocês podem almejar coisas na sua vida, vocês podem sair de casa, podem sair do tanque, podem sair da esfera doméstica e buscar trabalhos de responsabilidade, assim por diante, assim como pode ser dito pelo nosso ex-governador aqui, Alceu Colares, pelo presidente Obama, e assim por diante, né? As ideias de reparação e compensação também são muito invocadas, principalmente por alguns setores do movimento negro, né, como medidas necessárias a reparar, a compensar a exploração ao longo de séculos, que aconteceu em vários lugares do mundo, e enriquecimento de populações que exploraram e que se aproveitaram da situação de subordinação alheia, e especialmente esse último argumento, o argumento da diversidade. Esse argumento é um argumento que tem vencido, no final das contas, as discussões, fazendo um rápido, assim, sumaríssimo, né, resumo. No final das contas, nós pegamos a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, nós pegamos a jurisprudência da Câmara dos Lordes, nós pegamos boa parte da jurisprudência dos tribunais europeus, nós vamos ver que o argumento de promoção, de reconhecimento, de promoção da diversidade tem sido de um peso decisivo nesses debates, né? Do outro lado, os argumentos que estão ali sumariados como vítima inocente, estigmatização do grupo beneficiário ou violação à dignidade do grupo beneficiário têm sido invocados nesse debate como argumentos contrários, né? O que, do ponto de vista do desenvolvimento do direito da antidiscriminação, são argumentos vencidos nesse debate, né? A ideia da vítima inocente diz assim: a questão não é de intencionalidade, o mérito, eu esqueci também de colocar, é relacionado com o argumento da vítima inocência e a meritocracia. O mérito não é um conceito abstrato, não é um conceito que se mede fora da história, e o mérito não é um conceito que se reduz a um aspecto só. Por exemplo, 2012, para entrar já aqui no nosso debate, o Parlamento inglês, Câmara dos Lordes, faz uma comissão em 2012 para avaliar as formas de recrutamento dos juízes ingleses, né? E é nessas formas de recrutamento dos ingleses, o parlamento britânico, que não é nenhum órgão, não é nenhum revolucionário, se me permitem dizer assim, né? O parlamento britânico diz assim: é clara o padrão de exclusão da diversidade no recrutamento dos juízes britânicos. E nós precisamos tomar medidas para diminuir esta exclusão. Essa diversidade, essa ausência da diversidade no recrutamento dos juízes britânicos não só faz com que a legitimidade do nosso sistema de justiça diminui, como joga fora, como deixa de considerar vários aspectos que a diversidade cultural traz para o exercício da magistratura britânica, que nós temos que tomar medidas para enfrentar isso. No primeiro momento, em 2012, colocaram metas. Então, uma revisão dos processos institucionais de seleção, por exemplo, vindo desde as escolas jurídicas até como o recrutamento, o apontamento dos juízes britânicos é feito. Só como metas. Agora, em 2014, um novo debate parlamentar britânico fala, inclusive, em cotas no processo de seleção dos juízes britânicos. Estou falando, né? Os juízes estadunidenses não chegam a tanto. O sistema judicial estadunidense diz que realmente existe um déficit
de legitimidade pela pouca presença de juízes não brancos, não homens, não heterossexuais, não cristãos e assim por diante, mas acha que é muito difícil, não tem como fazer isso. Os britânicos já têm medidas para fazer isso. Se minha memória não falha, de 1982, por exemplo, eles tinham 1,6% de pessoas que eles chamam de diversidade étnica e racial na magistratura deles. Hoje eles têm 5,8%. Eu estava aqui pensando, enquanto ouvia o Rui e conversando aqui com o Ingo, na Justiça Federal da 4ª Região, nos 3 estados do Brasil onde eu trabalho, né, nós não temos 5% de diversidade étnica e racial entre os juízes federais. Não sei entre os juízes estaduais. Eu estou falando da Inglaterra. Eu estou falando de como o sistema inglês hoje lida com o ingresso de juízes e como valoriza a diversidade como uma necessidade. Quando no último e mais importante julgamento que a Suprema Corte, depois de Estados Unidos, depois de muita confusão, muitos votos de dificílima compreensão, foi debater ações afirmativas, e é o último que afirmou a constitucionalidade, que continua sendo mantida, apesar de cada vez mais restringida em termos de prova da necessidade, da diversidade, né? No caso Bollinger versus Gurr, de 2003, né? Vinha do Michigan, o argumento que fez vencer 6-3 o debate foi o argumento da diversidade. E vocês que já leram esses votos ou lerão, vão ver que é muito interessante que começa o julgamento, vamos chamar assim, a relatora para nós, quem teve a opinião da maioria, a juíza O'Connor, que agora aposentada, retirada, né? A juíza O'Connor começa dizendo, expressando a opinião dos 6 que votaram: olha, a diversidade é uma necessidade, não só porque é uma questão de justiça e de política, mas é uma questão porque nós, no mundo multicultural, nós norte-americanos, estadunidenses, somos de uma nação multicultural e nós temos que manter a nossa hegemonia política, militar, universitária, acadêmica, empresarial, científica, nesses termos. E para isso nós não podemos abrir mão da riqueza e dos ganhos da diversidade que nós temos, né? Independentemente de ser um argumento muito pragmático, não sei até que ponto alguém vai ver alguma ligação com uma ideia de justiça aí, mas é o argumento da diversidade numa das suas facetas. A ideia de indignidade e estigmatização é uma ideia nesse debate um tanto quanto perversa, né? Na medida em que eu digo assim, olha, eu reconheço uma discriminação, eu reconheço uma injustiça, e agora eu não vou fazer nada diante da injustiça, porque senão eu vou prejudicar ainda mais o injustiçado. Ou seja, o injustiçado não tem nada mais a fazer do que se ver, vamos dizer assim, com um olhar de superioridade do grupo privilegiado, que acaba tendo uma pena do grupo injustiçado, e diz, bom, mas só para não te prejudicar, mas eu vou te deixar na mesma situação de subordinação. Ou seja, é um argumento que acaba revelando-se perverso, e não é aquilo que os próprios movimentos dos direitos civis dizem de si mesmos. Assim como, por exemplo, quando a gente fala de diversidade com relação à deficiência cognitiva, à deficiência motora, as pessoas com deficiência nos seus movimentos sociais não se colocam de uma forma como alguém que tenha P, digno de pena, assim por diante. Alguém que se afirma num modo diverso de estar no mundo, inclusive na sua diversidade cognitiva e motora, e assim por diante. Então, quis assim muito rapidamente sumariar para colocar o quê? É preciso, quando a gente debate isso, e essa aqui, Mauro, é uma grande chance que eu agradeço muito aos colegas, ao Rui, ao Ingo, a todos, a paciência de vocês, eu me demorei um pouco demais, né? É preciso contextualizar esse debate e ver quando a gente pensa em reservas de vagas, em cotas, em sistemas, por exemplo, Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco no Brasil, que é tido como um das elites do serviço público, tem cotas hoje em dia. No início não tinha cotas, no início só tinha bolsas de incentivo, que é um método muito interessante, né? Hoje não só tem bolsas de incentivo, como tem cotas, e não só para deficientes, mas também por raça, etnia e assim por diante. Ou seja, é um debate que está presente não só no campo privado, mas também no campo público, como o próprio conceito diz, e me parece que é nesse contexto que a gente deve tentar pensar esse debate, independentemente de que hajam respostas absolutas que possam ser afirmadas em qualquer circunstância. Não é isso, nós estamos aqui para avançar no debate, para compreender melhor e ver as nossas alternativas. Muito obrigado. Bom.